itens que vão fazer você montar uma boa equipe de trabalho. As pessoas elas têm habilidades e competências que são naturais delas. Então, não adianta você colocar lá na sua recepção uma pessoa que vai fazer venda, mas ela não tem coragem de gerar urgência no cliente ou tem medo de cobrar pelo plano. Assim como também não adianta você tirar um professor da musculação e querer que ele dê uma aula de ginástica, porque são habilidades diferentes, são competências diferentes em um ambiente e no outro, e que ele não vai se sentir à vontade. Então o que você precisa fazer é identificar essas competências e aí adequar cada pessoa com o perfil das competências que ele tem à função que ele desempenha. É muito ruim quando você tem uma liderança onde você fala uma coisa e você não pratica aquilo que você disse. As pessoas perdem a confiança em você. Então, como é que você vai conseguir tirar delas o melhor delas, orientá-las, se você pede uma coisa para elas, mas faz outra? Então, dê o seu exemplo para ter a sua melhor equipe. Trabalhar em equipe não significa que as pessoas precisam trabalhar o tempo todo junto. Numa academia, a gente tem os departamentos que são departamentos separados, né? Então, a área administrativa, por exemplo, as pessoas trabalham sozinhas. Elas não trabalham necessariamente em contato com a outra parte da equipe. Então, tem uma situação, por exemplo, no final do ano, que acontecem aquelas reuniões de festa, de confraternização. Tem gente que trabalha sozinha e gosta de trabalhar sozinha e às vezes ela não se sente à vontade de participar de um encontro como esse. Então é importante que você, gestor, você entenda essas individualidades e respeite as pessoas, porque se elas estiverem dando o resultado que você precisa e elas estiverem felizes assim, tudo bem para o seu negócio. Lembra daquela época que você ainda não era líder? E aí você tinha um líder que era a sua referência, tanto um bom líder quanto um líder não tão bom assim? Então, agora que você é líder, o que você faz com a sua equipe? Você dá acompanhamento para as pessoas? Você entende as necessidades das pessoas que estão com você? Você tem o pulso firme? Você tem um bom posicionamento? Você é organizado? Você serve de exemplo? As pessoas olham para você e falam, nossa, que legal, elas fazem as coisas que você precisa que elas façam e faça de boa vontade? Você tem uma academia para idosos. E aí lá no seu time de professores tem aquele professor que está lá só porque precisa do emprego. Não vai dar muito certo. Ele precisa, além de gostar do que ele faz, ele precisa gostar desse tipo de público. Ele precisa ter paciência com o idoso, entender as dificuldades que o idoso tem. Ele precisa adotar todo o conhecimento técnico dele a esse tipo, a esse perfil de cliente. Aí sim, ele vai estar feliz na sua academia e ele vai ser o melhor professor que você tem. Eu listei 5 itens para te ajudar a lidar com as diferenças de opiniões e, consequentemente, com os possíveis conflitos que possam acontecer. Reclamar das pessoas não adianta. Você sabia que uma pessoa, quando ela não faz uma coisa que você, gestor, pede para ela e ela não faz do jeito que você gostaria, porque você não soube pedir? Isso mesmo, você não sabe pedir aquilo que as pessoas precisam fazer da maneira que elas entendem. Não adianta você dizer para ela ou esperar que elas vão adivinhar aquilo que você quer. Você precisa explicar na linguagem que ela entende, porque se você falar na sua linguagem, ela nunca vai saber exatamente o que você precisa e o que você quer dela. Nós, pessoas, nós temos um problema muito sério quando o assunto é o outro, o assunto é os motivos do outro. Quando você é gestor, você precisa ter essa audição um pouco mais ativa, mais paciente, você precisa dedicar um tempo para ouvir os motivos do seu colaborador, da sua equipe. Você precisa ser um parceiro deles, para que eles tenham a confiança que eles precisam ter e aí executar as tarefas que você precisa que eles façam e ainda de boa vontade. A
As pessoas são a melhor parte do negócio, mas às vezes não. Quando você tem um propósito, quando você montou um planejamento, quando você tem um plano de ação e você tem pessoas que estão de acordo com isso, tudo muito bem, obrigado, é tudo ótimo. Mas às vezes acontece de alguém não concordar com isso e aí essa pessoa acaba gerando diversos ruídos na equipe como um todo que vai te atrapalhar bastante na hora que você tiver que ter o resultado que você espera. Então, saiba identificar essa pessoa e antes que o pior aconteça, ou seja, que todas as outras pessoas sejam contaminadas por ela, tome uma atitude e converse com essa pessoa. É o caso, por exemplo, de uma recepcionista que trabalha na recepção e entra no primeiro horário da manhã. Por um período, ela começou a faltar. Então, antes de você demiti-la e julgar que ela está faltando porque ela está dormindo mais, porque ela está perdendo a hora, tente entender o que de fato está acontecendo e se ela for uma boa colaboradora, for um bom profissional, tente mudar o horário dela. Pesquise dentro da sua equipe, por exemplo, se tem pessoas que podem vir para o horário dela e ela ir para um horário um pouco mais tarde. Às vezes vale a pena. Toda vez que você está com raiva porque aconteceu uma situação inusitada na sua academia, um colaborador que não fez aquilo que ele precisava, mesmo você tendo falado para ele um monte de vezes, dá raiva mesmo, a gente entende isso e ter raiva é humano. Agora, o que você não pode, na hora da raiva, ir falar com essa pessoa, porque em algum momento você vai falar alguma coisa que vai te tirar a razão. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é pensa antes de ir falar com uma pessoa, se você vai ter que corrigir algum erro, alguma coisa que não deu certo. E para corrigir essa coisa ou esse erro que aconteceu, você também precisa saber o motivo pelo qual aquilo aconteceu. Então tem 3 pontos que você precisa descobrir. Ele não sabe o que ele tem que fazer? Tem alguma coisa que atrapalhou ele durante o processo e que ele não conseguiu executar a tarefa ou aquilo que você esperava? Ou ele não quer? Isso é super importante de você descobrir antes de tomar um posicionamento e uma decisão com relação a esse colaborador.